ano 2022. Qual o próximo item da pauta, Terezinha? É a 17ª. 17? Eu peguei a pauta errada, desculpa. Então eu baixei a pauta errada aqui. É? 17. Foi. Mas sem problema algum. Tá, então é o item 2, apresentação e discussão da ata da 16ª reunião pública da Câmara de Julgamento do 20 de 4 de 2022. Ok, é por isso que foi a confusão, porque está aprovando a ata. É isso mesmo. Então, tá bom. A mesa encaminhou essa ata previamente a todos os membros. Sim. E, como todos devem ter lido, você recebeu algum pedido de alteração, inserção ou retirada de algum assunto? Não. Então, entendemos todos. Leio a ata e, se tiver alguma discussão, é o momento. Tem nenhuma vontade de discussão nem votação? Para mim está ok. Ok. Dessa forma, conseguindo-se que a ata da 16ª reunião do dia 24 foi apresentada nessa reunião e aprovada a unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 2022, final 1328. A palavra está com o membro Paulo Henrique Marques para a leitura do seu relato e voto. Ok, obrigado pela oportunidade. A sua leitura. Interessado Viação Lopes Sobrinho Limitada, microempresa, processo 2022, final 1328, número do auto 41.143, lavrado em 9 de 3 de 2022. Dispositivo legal infringido, inciso 4, artigo 77 da Resolução 105/2017 do Conselho Regulador. Utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. A defesa ela foi tempestiva, foi apresentada dia 11 de 4 de 2022. Trata o processo do auto de infração 41.143, lavrado na data de 9 de 3 de 2022, em nome da empresa Aviação Lopes Sobrinho, CNPJ 05.887.361, mil de ré 15, imputando a mesma a infração capitulada no inciso 4, artigo 77 da Resolução Normativa 105/2017 do Conselho Regulador, foi notificada pela notificação 178/2022 SUP, datada em 15 de 3 de 2022, por utilizar veículo não registrado junto ao regulador ao transportar 34 alunos no trecho que liga o município de Palmeiras de Goiás a São Luís de Montes Belos, Goiás, com CRV vencido e sem a respectiva licença da GR. Assim foi autuado por utilizar veículo sem registro no órgão regulator. O disparo 136 de 2022, a GR Cefet, esclarece que após consulta do Sistema de Arquivos da Coordenação de Fiscalização, não foi constatada a existência de outro processo em nome da Aviação Lopes Sobrinho Limitada, com base na Resolução 105, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 9 de 3 de 2022. O veículo objeto da fiscalização detém a placa BUT 4618, marca Scania, modelo M-Polo Parade GVR, dirigido pelo motorista Ivo Alves de Jesus, CNH 023 84 27 97 57, categoria AE, CPF 868-810-431-04. A fiscalização do regulador anexa ao processo o recebimento do aviso de notificação de infração por parte da autuada, emitido pelo Correio na data de 28 de 3 de 2022. A empresa autuada manifesta-se nos autos protocolando defesa da Secretaria-Geral do Regulador na data de 11 de 4 de 2022, em conformidade com o prazo estabelecido no caput do artigo 83, respectivos parágrafos da Resolução 105/2017, motivo pela qual passa a vez a ser considerado como tempestiva. Em síntese, ao relatório. Em análise, a defesa e documentos apresentados, onde a empresa assim se manifesta, que, aí vem a defesa, existe uma discrepância entre a descrição da suposta conduta infracional e a capitulação legal aos fatos narrados apontam
para a suposta condução de veículo com CRV vencido, entre aspas. O embasamento legal, artigo 77, inciso 4 da Resolução Normativa 105 de 2017, se apoiou na conjecturada prática de utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. A acusação fiscal não pode haver dúbio entendimento. Ou o veículo possui registro vencido ou não possui o registro. E, em face ao descompasso entre a tipificação e a conduta supostamente praticada pela autuada, a presente acusação fiscal, auto de infração / relatório circunstanciado, não podem prosperar. Os vícios nele constante contrariam as normas legais, restando, portanto, seu arquivamento. Ausente a segurança jurídica que se espera de uma peça acusatória, que os erros apontados criam indubitáveis incertezas, iliquidez, insegurança que possam garantir ao acusado o seu pleno direito de exercer o direito de defesa. Em apelação civil e mandado de segurança, ISSQN, nulidade do auto de infração, a inobservância das formalidades legais para a confecção do auto de infração, ante a inexistência de correlação entre a descrição da conduta infracional e a tipificação legal da autuação, conduz à nulidade do ato administrativo lavrado. Item 6. A empresa sempre, na sua defesa, alega que sempre buscou a prática regular do exercício do transporte e que se encontra acostado à vistoria para a consecução da renovação da licença junto à GR, em 7 de 3 de 2022, CRV e anexo, ou seja, datado de 2 dias antes da autuação e mais, registrado está no laudo que o veículo se encontra apto ao regular exercício do transporte escolar. Do exposto, requer o acatamento das razões enumeradas, ser julgado improcedente, parênteses, descompasso entre a tipificação legal e a conduta descrita no auto de infração, e assevera que, havendo o veículo sido aprovado na vistoria legal e que não há que se falar que o veículo encontrava em condições ao legal uso no transporte de passageiros. Fundamentação e voto. Segundo o artigo 32, inciso 5, combinados com o parágrafo único da Resolução 297, a autuada deve fundar a sua defesa, o contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração, verifique-se que a defesa atende esses requisitos de sua admissibilidade, assim por esta defesa, porque presente os requisitos de sua admissibilidade, passando assim a analisar sua fundamentação. Quanto aos requisitos básicos, a defesa obedece aos comandos do artigo 84, respectivos incisos e parágrafos únicos da Resolução 105 de 2007, diz que, apesar dos autos, a documentação exigida. Consultando o processo, tem-se que o veículo número 3697, placa BUD 4618, foi cadastrado na GR como integrante da frota da aviação Loto Sobrinho Limitada sob registro AGR 1253, com data de inspeção realizada em 7 de 3 e ativação em 10 de 3 de 2022, com data de validade em 7 de 9 de 2022. Vocês têm que observar lá, porque são 3 datas aí distintas, para entender bem. Como o auto de infração foi lavrado em 9 de 3 de 2022, temos que a empresa já havia requerido previamente a inspeção veicular, o que efetivamente se concretizou em 7 de 3 de 2022, passando o CRV a ser efetivado apenas em 10 de 3 de 2022, após a lavratura do auto de infração. Quer dizer que ele já tinha realizado a vistoria e que o auto foi lavrado em 10 de 3 e o CRV... Então, assim, a vistoria ela tinha sido realizada antes da autuação, né? E ele já estava efetivado seu cadastro lá. A autuada foi enquadrada na conduta descrita no artigo 77, inciso 4 da Resolução 105, né, ao utilizar a execução do serviço registrado da GE, contrariamente ao ato
ao auto de infração. A autuária demonstra que o referido veículo está registrado. Aí está lá mostrando no processo o registro. O agente fiscal equivocou-se, né? Ele equivocou de interpretação autuar, visto que a autuação poderia ocorrer por outras infrações, como não portar CRB, mas nunca por falta de registro, pois o veículo está registrado no órgão. Ademais, existe uma incongruência entre a descrição da conduta infracional e a capitulação legal. Os fatos narrados apontam para condução de veículo CRV vencido. O embasamento legal do artigo 77, inciso 4 da Resolução 105/2007, é utilizar na execução do serviço veículo não registrado na AGR e não vencido. Assim, nos termos do artigo 53 da Lei 3.800, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, a administração pública deve anular seus atos quando invade o vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência, oportunidade, respeitando o direito adquirido. E é importante sempre destacar que compete à AGR regular, controlar e fiscalizar o Serviço Intermunicipal de Passageiros no âmbito do Estado de Goiás, os termos da Lei 13.569 e do Decreto 9.533 de 2019, bem como da Lei 18.673 de 2014 e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Considerando que consta dos autos, faça a leitura do voto, e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.143, pois ao ser elaborado material de formalidades legais e que a autuária trouxe provas e justificativos documentos para desconstituí-lo. Voto pelo cancelamento do auto de infração 41.143, quanto ao entendimento e apreciação dos demais membros dessa nobre Câmara de Julgamento, observando o disposto no artigo 19, parágrafo 8º da Lei 3.569 de 99, acerca de superior reexame e deliberação do Conselho Regulador. Este é o meu voto. Uma vez lido o relato e voto do membro Paulo Henrique, a palavra está aberta aos demais membros. Conferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan Batista para a leitura do seu relato e voto. Processo 2022, sinal 1328, Viação Lopes Sobrinho Limitada, auto-infração 41.143. Trata o processo com auto-infração número 41.143, lavrado em nome da empresa Viação Lopes Sobrinho Limitada, com base no inciso 4 do artigo 77 da Resolução Normativa número 0805/2017-CR. Consta dos autos que a empresa utilizava em serviço o veículo de placa BUD 4618, não registrado na GR, no trajeto Palmeiras de Goiás a São Luís de Montes Belos. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 178/2022 IAR, recebida em 28/3/2022. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 53/2022. Em síntese, o relatório. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a pertinente. O veículo de placa BUD 4618, que foi objeto da autuação, está regularmente registrado na GR, consoante se vê no certificado de registro do veículo número 33738, com data de inspeção em 7/3/2022 e com data de validade em até 7/9/2022. O referido documento foi ativado no sistema da GR em 10/3/2022, 16h25. A instrução processual é falha, vazia e desprovida de qualquer fundamentação para justificar e comprovar a infração caracterizada no auto-infração número 41.143. Desta forma, entendo que o auto-infração número 41.143 deve ser anulado em decorrência de que carece de embasamento legal. Essa decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual número 13.800/2001, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que preceitam que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se obriga o direito, fecha aspas. Que a adoção deste ato, no caso, no meu entendimento, se impõe ante o princípio da razoabilidade, abre aspas, que é uma diretriz do senso comum ou mais exatamente do bom senso aplicado ao direito, fecha aspas.
Esse entendimento, se for referendado pelo plenário da Câmara de Julgamento, deverá ser submetido ao reexame do Conselho Regulador, nos termos que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 de 99 e o artigo 34 do Decreto 9.533 de 2015. Voto. Considerando que consta dos autos que existe razão de ordem legal para anular o auto fração 41.143, pois ao ser lavrada não tem duas formatos legais, voto pela sua anulação. Uma vez lido o relato e voto o membro Gilvan Batista, a palavra está aberta aos demais membros. Aparentemente, sem nenhuma manifestação, só lembrando que nós temos 2 votos e os 2 pela anulação do auto fração. Assim, em votação. Membro Wilson. Acompanhe o relator. Dessa forma mesmo, conseguindo que o processo foi trazido à pauta e lido o relatório, votado e a unanimidade dos votos pela anulação do auto fração. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. É o processo 2022, final 1471. A palavra está o membro Wilson Ferreira para a leitura do seu relato e voto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nosso relatório é o número 54, 2022. A empresa interessada é a empresa Moreira Limitada. O artigo infringido é o inciso 4 do artigo 11 da resolução 297. Antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida da viagem. Os fatos. Versa os autos sobre o auto de infração 41.151, lavrado em 11 de 3 de 2022, em favor da autorizatária Moreira Limitada, tendo como CNPJ 01561646 de ré, final 00, dando a mesma infração capulada no inciso 24, artigo 11 da resolução 297, a qual dispõe sobre antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida da viagem. O setor de fiscalização do órgão regulador, na data de 11 de 3 de 2022, mostrou que a empresa referência, sem motivo justificado, atrasou o horário de saída da linha Goiânia-Jussara em 49 minutos, saindo às 10h49, causando transtorno aos usuários do serviço. Assevera que, segundo o motorista, o carro apresentou problemas na garagem e não havia outro para substituir. Na operação, constatou-se que a empresa utilizava o veículo ônibus, placa 9938, marca Scania, com capacidade para 42 passageiros, com CRV inativo. O veículo estava sendo dirigido pelo Sr. José Raimundo Lacerda, portador da CNH 024-703, 750, categoria AD e CPF 345012-903-15. O auto de infração foi lavrado e assinado eletronicamente pelo assistente de regulação e fiscalização Paulo César Ferreira, fazendo acostar aos autos o cupom de embarque da linha mencionada, datado este de 11 de 3 de 2022. Com horário de saída às 10 horas na plataforma 29. Apenas aos autos a foto e imagem do veículo retrocitado. É a sumarização dos fatos. Da defesa da autuada. A autuada reconhece o atraso apontado pelo agente fiscal, justificando ser um pequeno atraso decorrente da substituição do carro inicialmente escalado que apresentou problemas mecânicos ao deixar a garagem. Assevera que o evento fugiu completamente da rotina operacional da empresa. Diante dos fatos, requer ao Conselho Julgador e propugna pela improcedência do auto de infração 3.286, por ser de verdade e inteira justiça. Anexa aos autos cópia dos seguintes documentos: notificação de autuação 208, 2, auto de infração 41.151, alteração contratual da empresa, sendo, portanto, o sumário da defesa pela mesma apresentada. Da fundamentação em voto.
A autuada afirmando ter recebido a notificação de autuação número 208-22, na data de 31/3/2022, manifesta-se no processo protocolando sua defesa na data de 8/4/22, motivo pelo qual entendo tempestiva para os fins a que se destina. Presente os requisitos de admissibilidade da defesa, passo a análise das peças dos autos, considerando, primeiro, a correta tipificação do ato infracional segundo a norma vigente, assim como a observância da forma imposta aos demais atos administrativos decorrentes. 2. A autuada, no bojo de sua defesa, reconhece o atraso na viagem registrada pelo agente fiscal do regulador, fato motivador da lavratura do auto de infração 41.151. 3. Justifica o atraso pela existência de pane no veículo escalado para a operação. 4. Ao cabo de sua defesa, requer a improcedência do auto de infração 31.286. Na análise dos autos, observa-se, primeiro, que a autuada, em momento algum de sua defesa, apresentou provas contundentes referentes ao atraso apontado pelo agente fiscal. 2. O ato infracional, indubitavelmente, encontra-se caracterizado e efetivamente comprovado com provas robustas nos autos. 3. É autuado em seu objeto de pedido, requer inadvertidamente a improcedência do auto de infração número 31.286, quando este nem mesmo integra as peças dos autos. 4. Compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário em termos de transporte passageiro do Estado de Goiás, nos termos da Lei 13.569, de 99, Decreto 9.533, de 2019, Lei 18.673, de 14 e Decreto 8.844, de 2015. Diante do apresentado, voto pela manutenção do auto de infração 41.151, lavrado na forma legal em desfavor da empresa Moreira Limitada, considerando que consta nos autos e que não existe razão de ordem legal para acatar o pleito de sua anulação e arquivamento, conforme pretendido pela autuada. Esse é o nosso relatório. A palavra do nobre coordenador. Wilson, no item 4 da fundamentação do voto, a autuação lá é 41.141. Pois é, isso é coisa toda. É exatamente isso que eu estou falando, pedindo para o Wilson fazer o monitoramento nos dois itens, no item 4 e no inciso 4 também. Porque no inciso 4 ele botou 31.286. Tá bom, Wilson? Só para evitar problemas de futuro. Então, corrigir o número do auto de infração nas duas linhas aí, por favor. Alina, eu vou manter meu voto, porque na defesa dela, ela citou esse número que não existe nos autos. Não, mas foi na sua fundamentação. Não, mas eu falo dos dois. Ela fala no 41.151, no item 2, e, na verdade, o auto de infração é 31.286, no item 4 que eu menciono. Então, eu voto da forma como está. Então, vamos para frente. Vamos lá, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura do seu voto. Interessado, empresa Moreira Limitada, processo 2022-1471, auto de infração 41.151. Trato processo do auto de infração número 41.151, lavrado em nome da empresa Moreira Limitada, com base no inciso 24 do artigo 11 da resolução 297/2007 CG. Consta dos autos que a empresa atrasou o horário de partida da linha Goiânia-Jussara em 49 minutos. O agente fiscal Paulo César Pereira fez constar no relatório circunstanciado a informação do motorista do veículo de que o atraso se deu em decorrência de pane no veículo na garagem e que não havia outro veículo disponível para realizar a viagem nesse horário previsto. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 208/2022, e a R recebida em 31/3/2022. Notificada, a empresa apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 54/2022. Em síntese, é o relatório.
Conheço da defesa porque apresento os requisitos para a sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. As razões e argumentos apresentados à defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41 de 151. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos e a própria empresa admite tal fato em sua defesa. Quanto à auto-infração número 41 de 151, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular a auto-infração 41 de 151, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Tem nenhuma manifestação? Em votação. Lembrando que nós temos 2 votos pela manutenção do auto-infração. Dalino, uma pequena correção aqui. Agora eu entendi o que vocês estão falando aqui. No item 3, tá, é o 41.151 e ficou o correto. Ok? É. Essa errata lá. Okay? Foi 2 linhas. É só o item 3. Eu tenho que colocar o 41.151. No item 4 e no subitem também. 4? Se você ver aqui, ó, se você ver, ó, fundamentação e voto, no item 4, aí depois no inciso 3 também, ao cabo, sua defesa requer proceder do auto tal, e depois no inciso 3, ok? Não, perfeito, certinho, vou fazer a errata lá então. Tá, a palavra está aberta com o membro Paulo Henrique para a apresentação do seu voto. Paulo, estamos aguardando seu voto. Problema aqui no áudio. Não, acompanho o notável voto aí do membro relator, professor Wilson. Dessa forma, conseguindo que a mesa, que o processo foi trazido à pauta, relatado e votado, e a unanimidade dos votos pela manutenção do auto-infração 41.151. Dessa forma, encerramos-se a pauta, Terezinha? Sim. Então, gente, a Terezinha nos informou que recebeu o processo e ela está distribuindo. Acho que semana que vem a nossa reunião vai ser um pouco mais, como podemos dizer, mais robusta, porque parece que está chegando novos processos. E eu posso dedicar a vocês, então, um bom final de semana, que possamos estar aí na próxima semana. Eu quero fazer reunião da IDAGR. Com muita saúde e paz. Um abraço para nós todos, gente. Um abração. Não esquecer de assinar o processo 175, tanto a ata como a lista de presença. Grande abração a todos, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.